pessoal chega pra você, pô, faz, imita, né? Você imita lá o... Imita o Bob Esponja. Imita o Bob Esponja. Cara, eu sou o Bob Esponja, é diferente. Exato. Mas, não, e tem legal também, às vezes chega alguém, cara, eu imito o Bob Esponja. Pô, legal, faz aí. Pô, eu aí, imito, tipo... Eu imito um pouquinho. Não, e aí a imitação é horrorosa. Quem quer comer bolo? Aí eu fico, tipo, o que eu falo? Fala galera do Viralizando! Hoje o programa, assim, é emoção total, principalmente pra mim porque, cara, quem não acompanhou Dragon Ball na infância, a galera que é um pouquinho mais nova, quem não acompanhou Bob Esponja, e eu tô aqui com ele, dublador desses dois ícones, né, da nossa infância, o Wendel Bezerra. Wendel, muito obrigado, Wendel. Pô, obrigado a vocês aí pelo convite. A gente tava esperando isso faz tempo. Poxa, pois é, cara. Olha, depois eu vou contar uma historinha aqui que tem do Wendel, que a gente faz parte de um grupo de trocadilho, mas a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, né? Vamos falar um pouquinho do Wendel dublador, cara. Como é que você começou essa tua história na arte, assim? Como é que você entrou? Eu comecei com 4 anos de idade fazendo teatro, né? Que era uma peça para ser filho da Bibi Ferreira, com o Francisco Milani. E aí, a partir dali, eu fiz um teste depois, com 6 anos de idade, para uma peça que era Tistu, um menino do polegar verde. Que aí era um personagem mesmo, porque na outra peça tinha 2 falinhas, né? Tinha 4 anos. Aí o Tistu, ele não saía de cena, era protagonista, cantava, dançava e eu fui bem. Fiz teste com uma molecada de 9, 10, 12 anos, porque é difícil achar, né, uma criança de 6 anos. E aí os caras ficaram doidos, eu passei no teste e aí a partir dali começou uma peça de teatro atrás da outra, onde eu fazia o Tistu. O Antunes Filho estava com uma peça adulta, que era Nelson Rodrigues, O Eterno Retorno, que fez muito sucesso porque era um espetáculo de 4 horas de duração. Porque eram 4 peças do Nelson Rodrigues. E aí eu já entrei naquele elenco, então a partir daí começou tudo. Aí teatro, radionovela, locução, Você fez coisa fiz no SBT, novela, fiz 3 novelas no né? SBT, uma na Bandeirantes, uns especiais na Cultura, na Globo, na Record. Enfim, eu trabalhava todo dia bastante. Até que um dia eu fui dublar. E aí eu tinha uns 8 anos, por aí. E fui bem, porque como eu tinha essa desenvoltura já, né, essa experiência, eu fui bem. Eu peguei a manha de fazer o negócio. Troca! Piccolo, espere! E como é que era isso nessa época? Porque assim, hoje a gente já tem uma cultura de dublagem, assim, o pessoal conhece os dubladores, né? Exato. Sabe dos estúdios e tal. Como é que era nessa época pra você entrar na dublagem? Cara, tinha que conhecer alguém, né? Porque aí esse alguém te levava para o estúdio, te apresentava e aí o cara ficava fazendo estágio ali, assistindo os outros dublar. Até que um dia o diretor falava, cara, faz ali aquele soldado faz aquele garçomzinho. Garçom 2, né? Aquele que não tem nome ainda. Aí o cara ia entrando assim. E era difícil achar, porque na internet hoje você acha os estúdios, né? Então antigamente era conhecendo alguém mesmo ou camelando de um jeito mágico, né? Então era difícil. E assim, a dublagem brasileira hoje ela é reconhecida mundialmente, né, como Sim. uma das melhores dublagens, né, do mundo, né? E como é que é essa coisa assim, como é que foi essa evolução? Você que viu essa desde lá do início, né, mais ou menos ali, do quase o início, até hoje em dia, porque hoje se você colocar o Wendel aqui na CCXP, onde a gente está, no evento, ele não consegue andar. Porque todo mundo já conhece seu rosto, claro, também através do seu canal, né? Sim. Que a gente vai falar dele daqui a pouquinho. Mas como é que você vê esse reconhecimento da dublagem hoje em dia? Cara, eu acho muito legal, porque eu acho que durante muitos anos a dublagem ficava muito escondida, assim, muito behind the scenes. E eu acho que isso mexia até um pouco com a autoestima do dublador, né? Se sentia assim, um subtrabalho, sabe? Uma coisa abaixo da obra. Eu não acredito. O Akuma derrotou o Hulk. E hoje em dia, eu acho que a gente tem mais uma visão, e o público também, né? De que é uma continuidade da obra. Né? A dublagem, ela leva para as pessoas vários conteúdos, e hoje do mundo inteiro, né? Você dubla novela turca, filme árabe, indiano. Então, eu acho que isso é muito legal. E tem quebrado, acho que a internet, Star Talents, né? Os famosos dublando, isso tudo ajudou a quebrar preconceitos, até mentirosos. Tanto que, né, pra galera entender melhor, dublar é muito, muito, muito mais caro que legendar. E hoje em dia se dubla muito. Quando eu comecei tinha 4 estúdios em São Paulo, hoje tem mais de 20.
tinha 70, 80 dubladores. Hoje, sei lá, não consigo nem imaginar quantos tem. A maioria das pessoas vê dublado. Então, se o produtor vê que é um produto que vende mais do que o legendado, ele vai dublar mais. Então, isso tem mudado bastante. E aí, a internet trouxe isso, né? O rosto do dublador, o nome do dublador, o que ele faz. Então, tem gente que acompanha a dublagem que gosta, que sabe mais do seu currículo do que do Tony Ramos. Sabe de tudo que você já fez, né? Exato, isso é E aí vem genial. a questão do canal, né? Você foi lá, aproveitou essa onda da galera conhecendo dublagem e abriu o seu canal, que hoje eu acho que é o maior canal de dublador. Acho que sim. Chegou a 1 milhão já, 1 né? milhão 180, alguma coisa assim. Sou o Goku! Não é possível! Um dragão! Uma mulher linda! Outra mulher linda! Uma mulher do cabelo vermelho! Não é possível que nada toca esse cara! Não percam! O próximo episódio de Dragon Ball Super será... Eu não sei de nada. Sabe de nada, inocente. E aí, como é que é essa coisa? Você botar a sua cara agora? Cara, é muito Pessoal conhecer. estranho, porque eu não queria ter o canal, foi a minha mulher que inventou. Porque ela é produtora, formada em rádio e TV, trabalhou na HBO, então ela sempre produziu e criou conteúdo. E aí acho que ela queria fazer um canal pra ela, não teve muita coragem, tá? Me jogou na fogueira. E eu não queria, justamente por isso, muito tempo longe de câmera. Enfim, eu não me sentia à vontade. E até no começo eu fiz pra mostrar, quer ver que não tem nada a ver? Que não funciona? Vamos Quer ver que fazer não um vai aqui. dar certo? Vamos fazer um teste. E aí foi acontecendo e hoje, putz, eu adoro fazer os vídeos. Eu penso nos conteúdos o tempo inteiro. Quando a gente tá atrasado, eu fico preocupado, que eu falo, não, tem que soltar o vídeo pra galera, senão... Então já virou youtuber, né? O Pois é. bichinho do YouTube já te picou, né? Maluco, e hoje eu faço à vontade, assim. Hoje eu fico muito tranquilo, eu não preparo nenhum vídeo, nenhuma entrevista, é tudo... é o que rolar na hora. Elvis veio nos receber. O Elvis Presley aqui com a gente. E é legal, assim, que o canal do Wender ele dá espaço pra vários outros dubladores também, Sim. né? Eu já vi você fazendo um crossover ali com a galera muito legal. E você mostra também a questão do por trás das câmeras, por trás dos microfones, no caso, né? Como é que é esse processo de Exato. dublagem e tal. Até porque, gente, o Wender, como eu já falei no início, dublou o Goku, o Bob Esponja. Quem quer comer bolo? Quem, pô, Bunny Valastro, cara. Como é muito que é? Como é que legal. o pessoal chega pra você? Pô, faz... Imita, né? Você imita lá o... Imita o Bob Esponja. Imita o Bob Esponja. Cara, eu sou o Bob Esponja, é diferente. Exato. Mas não, e tem legal também, às vezes chega alguém, cara, eu imito o Bob Esponja. Pô, legal, faz aí. Pô, eu aí, imito, hein? Eu imito, um pouquinho. Não, um e aí a pouquinho. imitação é horrorosa. Aí eu fico, tipo, o que eu falo, né? A minha tava boa, hein? Tava. Pô, aí. Não, a risada foi muito boa. Quem quer comer bolo? Botei logo 2, logo pra dar uma chavada. Exato, aí o canal trouxe essa visibilidade. E até vai sair um vídeo logo que o pessoal pede muito, que é como ser um dublador. E aí eu dou ali, listo 10 elementos que você tem que ter para querer ser um dublador. É preciso ter disciplina para entrar no mercado e ser um dublador. É preciso, principalmente, você ter a capacidade, você estar aberto para aprender. Só tem que ser ator, né? Tirar Exato. o DRT direitinho e tal, pra poder começar a fazer, de repente, um curso. E eu tento incutir nas pessoas a ideia de você querer ser um dublador, um profissional da dublagem. Aham. Porque tem gente que eu chamo de dublador de Facebook. O cara, ele quer entrar de qualquer jeito, a qualquer custo, só pra ele postar que ele dublou um negócio e pros amigos comentarem e tal. E aí você banaliza a profissão. Sim. Né? Vira Dr. Bumbum, né? Então eu tento passar essa ideia de que não, é sério, é importante, é uma profissão, você tem que ter a mesma dedicação de qualquer outra profissão. Mas não vai matar ninguém, não é? Não, você mata uma obra. Sim. Né? Um trabalho que alguém criou, escreveu, produziu, gastou suor, dinheiro, tem às vezes um conteúdo muito importante ali e aí a dublagem pode matar. Que é algo que não é seu, né? Não é uma criação sua. Você tá Exato. emprestando a voz, né? Pra aquilo aí tem que sair 100%. Você quer pegar aquela informação e levar para o maior número de pessoas possível, né? E assim, o que é mais difícil de dublar? Animação ou um live action, por exemplo? A animação, o problema é que a animação não respira. Mais cócegas, tá mais pra comichão. Ei, acho que eu vou te chamar de comichão. Os caras gravam ali a voz original, depois alguém vai lá e edita tudo para ficar mais dinâmico e tal, e a gente tem que fazer no tempo real fazendo a apneia, né? Tipo, o Bob Esponja é meio assim.
Mas eu acho o live action mais difícil, porque cada ator tem um jeito de falar, tem uma mania. A animação normalmente é boa. Em filme, às vezes, você dubla um ator ruim. E isso é difícil, você dublar um cara ruim, porque, em tese, não tem como ficar bom. Porque você é escravo da expressão facial dele, da forma como ele falou e tal. Então, eu acho o live action mais difícil. E como é que é essa coisa de criar voz, né? Bob Esponja, por exemplo, uma voz muito caricata. Sim, eu não sabia que eu fazia essa voz. Eu nunca tinha feito. Acredito eu que você tenha se inspirado um pouquinho no original, ou não? No original. Até porque não iam, nem pensaram em me chamar pro teste. E aí, quando eu vi, eu achei engraçado, porque a gente dubla muita coisa e muitas coisas não fazem sucesso nenhum. Sim. Né? Então, ninguém imaginava que ali, naquele momento, estava se tratando de uma série que ia ficar mais de 20 anos, né, no ar. E eu pedi para fazer o teste. E a resposta foi: você? Porque você já fazia o Goku, né, há muito eu fazia tempo, os né? galanzinhos, eu fazia os mocinhos e tal. E aí eu fiquei meio bravo com esse você, né? Como assim? Como aí assim, você? Fui fazer o teste, eu demorei, eu fiquei ouvindo. Aí tentei imitar o cara o máximo que eu conseguia. The gorilla's gone. The gorilla's gone! Passei no teste. Aí falei, bom, vou continuar na pegada aqui imitando o cara. Só que eu não me sentia muito à vontade imitando ele, eu me sentia um pouco preso. Aí quando eu vi que o papel era meu, que ninguém ia me tirar mais, eu fui começando a achar uma musicalidade, mudou um pouco a voz. Se você pegar a primeira temporada e outras, vai ver que a voz mudou. Deu uma mudadinha. Então eu fui criando um pouco a minha personalidade do Bob Esponja e também achando uma voz que me permitisse cantar, gritar, sussurrar. Às vezes ele imita outro personagem e tal. Sem machucar também então, as tuas cordas vocais, né? Machuca. Não Machuca? tem jeito, Bob Esponja não tem jeito. Ei, caramba, travou, pera aí. Opa, pera aí só um instantinho. Aê, consegui. Voltou. E assim, você tem essa liberdade pra criar dentro dos personagens? Ou o estúdio fala assim, olha, não, eu quero isso daqui, vai ser isso e foi? No Bob Esponja eu tenho mais, né? Realmente, é quase 20 anos. O ano que vem faz 20 anos de Bob Esponja. E ficou... Como é um personagem incrível, muito carismático e tal, a minha voz ficou muito atrelada a ele e as pessoas gostam muito disso. Então, hoje em dia, eu tenho mais liberdade. Eu não gosto muito de fugir, porque a minha ideia é sempre respeitar a concepção original, então não gosto de inventar muito, mas eu tenho muito mais liberdade para fazer. Na maioria das vezes, eu procuro mais seguir o que o original propôs. E tem essa coisa assim também que das pessoas entendem mais hoje em dia, que a dublagem, ela é uma versão brasileira para aquilo ali, né? Exatamente. Então, assim, isso dá uma personalidade até maior pra coisa da dublagem. Você acha isso importante? Eu acho fundamental, porque é isso que você falou, é versão brasileira, não é tradução brasileira, né? Versão brasileira, Herbert Richards. E é por isso que tem que ser ator, porque você tem que passar a mesma emoção. Eu chamo de delivery. O que os caras fizeram aqui, você tem que entregar aqui do outro lado. E se tem uma risada, um choro que vai acontecer nos Estados Unidos, na França, no Japão, na Itália, tem que ter o mesmo efeito em português. Então, muitas vezes, você precisa adaptar para... Porque senão você não comunica. Sim, né? É uma piada que tem, sei lá, alguma coisa com um presidente americano, aí você coloca pro presidente brasileiro só pra poder dar aquela... O Chaves fazia muito isso, né? Tem até uma história muito engraçada lá do Acapulco com Guarujá, né? Mas o Nelson Machado contou essa história no meu canal, que era o seguinte, na verdade, é uma novela. Minha mãe assistia essa novela, gente, muito engraçado. E hoje em dia todo mundo tem 2, 3 TVs em casa e tal. Naquela época era a TV da família. E aí minha mãe queria assistir uma novela chamada Os Ricos Também Choram. Quero encontrar um caminho que eu possa chegar. Essa sombra me deixa tão louca. Que era uma família podre de rica. E aí contava ali os dramas, os conflitos da família. E o Silvio Santos queria que parecesse uma novela brasileira, em vez de uma novela dublada. Então,
Cidade do México virou São Paulo, né? Acapulco virou... Ele foi mandando, era a ordem da casa, era adaptar tudo. Só que, pô, aí chegava o personagem no aeroporto, tava lá, Aeroporto Internacional do México. Pô, a plaquinha esqueceu, né? Esqueceu de traduzir a placa, né? Aí veio o Chaves, os caras acharam que era pra manter aquela ordem. Tanto que tem episódios que se fala Acapulco e tem outros que se fala Guarujá, porque aí um dia alguém falou, não, gente, era só pra novela e tal. E no teu canal, como é que é a produção? Você mesmo que grava tudo, edita? Não, tem uma tudo galera... depende da minha mulher. Sua esposa que faz? Ela coloca a luz, compra o microfone, ela que filma e ela que sempre editou. Eu não acredito em dar aula específica de dublagem através da internet, fazer algum trabalho online. Agora, como de vez em quando a gente entra num ritmo de trabalho muito grande por causa do estúdio, e eu também estava gravando e preparando um curso online de comunicação. Então era impossível. Agora, então, a gente contratou um cara para editar, para cuidar do Instagram também. Então, mas até então sempre foi ela. Tudo. Editar, montar, botar música, fazer caracteres, dar bronca em mim e tal, era tudo ela. Agora, uma coisa muito legal, assim, que eu acho que o teu canal pode até te ajudado um pouquinho, é trazer o Dragon Ball de volta para poder ele ser dublado aqui no Brasil, os episódios novos do Dragon Ball. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência. Começou com o primeiro filme, que era A Batalha dos Deuses. Eu fiquei sabendo, e aí a gente fica com medo de onde será que vai dublar? Quem vai dirigir? Meu Deus do céu, e agora? Então eu fui muito atrás de quem ia trazer para o Brasil, e aí uma hora a gente conseguiu o contato e aí trouxemos pra gente, né? Eu expliquei que só o meu estúdio conseguiria manter todas as vozes e tal, e não sei o quê, e aí dublamos ali. A luta está piorando! Aí veio o Renascimento de Frieza, que já era da Fox. E a gente não trabalha com a Fox, né? A Fox tem outro parceiro de dublagem, mas fez com a gente, por confiar no trabalho. Os fãs, né, ajudaram muito nisso. E aí, depois veio a série. Só que aí a série era Toei. Falei, gente, e agora? Fiz um lobby com todo mundo que eu conhecia. Fala com a Toei, passa meu e-mail, não sei o que. Aí a gente conseguiu, chegou no... Um dia, um japonês lá da Toei mandou um e-mail pra gente. Aí começou um namoro ali e tal. Ele não falava, a gente deve ser Dragon Ball. É Dragon Ball Super. Aí finalmente era. E nossa, foi a maior felicidade mesmo. Esplêndido! Quer dizer então que este é o poder verdadeiro do Super Saiyajin, Son Goku? Você tem o mesmo estilo que eu. Os dubladores não sabiam. Então, quando eles chegaram no estúdio, quando viram, todos, quando viram que era Dragon Ball, ficaram felizes. Pô, que então legal. isso faz a diferença. É porque é muito nostálgico, né? Dragon Ball, eu lembro que no segundo grau eu deixava o videocassete lá programado pra gravar o Dragon Ball pra poder não perder, porque era no horário da minha escola. Nossa, eu me senti muito velho agora. Nossa, muito legal, cara. Essas histórias de dublagem eu acho muito bacana, assim, porque eu tentei ser dublador na minha vida toda. Né? Eu comecei a fazer curso de teatro pra poder ser dublador. Ah, que legal. E aí, cara, hoje em dia conhecer esse cara aqui, ó, porra, que emoção. E você, conseguiu, conquistou seu espaço, cresceu na carreira, isso é muito legal, né? E Wendel, agora, assim, você é dublador, todo mundo conhece, mas agora você tem um estúdio também, né? Sim, que aconteceu por acaso também. Eu dirigia na Alamo, sei lá, quase 20 anos, e aí a Alamo fechou. E a Alamo era um estúdio incrível, que prezava muito pela qualidade, tinha um modus operandi muito legal, e eu aprendi tudo lá. E aí eu fui dirigir em outro estúdio, em outros estúdios, e eu não me adaptei, porque os estúdios queriam mais velocidade, às vezes, do que qualidade, tanto tecnicamente quanto, né, artisticamente, e eu comecei a sofrer um pouco com isso. E como eu tinha um curso de dublagem na época, eu falei, cara, eu vou usar o espaço para fazer um estúdio, porque acho que eu só vou conseguir trabalhar agora do meu jeito. Aqui é a parte do técnico, né, que é a parte técnica, né, que aqui ele vê o vídeo, né, ele vê o vídeo aqui. Aqui ele vê o áudio, que é exatamente isso que acontece, você vê o áudio. Aqui é a mesinha onde ele equaliza e tal.
as caixas de som, que são monitor, então ele ouve super bem, super limpo, super alto o som. E aqui, nesse computador aqui, ele tem o texto. Aí mandaram filme, aí mandou uma série, não sei o quê, e aí começou o estúdio, que era pequenininho no espaço do curso. Hoje a gente tem 6 estúdios, um monte de clientes, já fizemos trabalhos legais, games, audiolivro, enfim, foi uma coisa que aconteceu e que eu comecei também a aprender a ser dono de estúdio, porque eu não sabia fazer um orçamento, não sabia quanto custava, né? Então foi uma experiência muito legal, tem sido, e me ajudou muito, mudou bastante minha cabeça. Vai lá no meu site, wendelbezerra.com.br, que lá você encontra informações e links pro curso. Agora, voltando um pouquinho na dublagem aqui, uma dúvida assim que acho que todo mundo se questiona em casa, e é uma dúvida minha também. Quando você recebe um texto, aliás, um texto não, um filme, por exemplo, que tem lá um palavrão, né? E aí o cara solta lá um filha da... né? E aí você coloca lá, bastardo, desgraçado. É um tiro no coração, né? Isso pro dublador é ruim? Quem é que pede isso, gente? Eu costumo dizer que ninguém estraga melhor um filme do que o cliente. E normalmente é o cliente que não pode palavrão. Acho que eles têm medo de, vai passar na TV aberta. Mas na novela a gente vê não só palavras, mas situações extremamente pesadas, onde de repente você vacila, o seu filho de 8 anos está assistindo. E outro dia me pediram para trocar merda por bosta. Quem é que fala bosta? Você acredita? Não, eu teria vergonha. Se eu tivesse essa função de mandar um e-mail, tirar merda e falar bosta. Eu fico imaginando o cara em casa depois. Sabe o que o cara vai pensar? Pai, o que você faz da vida? Eu sou Google Boy, porque eu teria vergonha de falar que eu mandei trocar merda por bosta. Eu até entendo que, eventualmente, um americano, por exemplo, eles falam muito palavrão, muito mais palavrão do que nós. Então não cabe colocar todos os palavrões que são ditos. Mas eu acho que em situações onde o palavrão é extremamente pertinente e combina com aquele personagem... Sim, situação de raiva, né? Eu acho que tem que manter, porque senão, na minha opinião, você está desvirtuando a obra. Eu dublei um filme que eu acho que os dubladores têm que começar a fazer um pouco isso. Eu me recusei a fazer uma correção. E aí eu fiz do meu jeito, mas não do jeito que pediram, que era o Edward Norton. No Birdman, ele é escroto, ele é um cara agressivo, né? Ele é agressivo. E aí tinha uma cena que ele falava que aquela mulher, ele falava assim, tá vendo aquela mulher que tem cara de que lambeu o rabo do mendigo? Aí pediram pra mudar pra eu falar bumbum, alguma coisa assim. Nem encaixa no personagem isso, né? Aí eu falei, desculpa, gente, não vou fazer, mandei por e-mail isso. É por isso que a dublagem é desrespeitada, eu escrevi uma bíblia lá, e falei que não ia fazer, aí eu mudei, eu adaptei para aquela mulher que tem cara de quem lambeu o sovaco do mendigo, que ainda é meio nojento. Mas o legal foi o que ele falou. É uma forma, bem escrotinha de falar. E eu acho que isso tem que ser mantido. Assim como eu penso que, por exemplo, sei lá, que nem a gente citou o Tony Ramos, dependendo da frase, dependendo do texto, ele vai falar com o diretor ou com o autor, falar, não, cara, eu não vou falar porque acho que não tem a ver, não vou me sentir bem falando. Sim. E eu acho que às vezes o dublador ele tem que começar a ter um pouco mais essa postura artística e não só de subserviência. Aí eu vou falar, tá bom, o cliente mandou, não sei o quê e tal. É claro que é um processo difícil, demorado, depende de muitas coisas, mas que a gente tem que começar um pouquinho a fazer. Wendel, muito obrigado. Obrigado a vocês. Agora não vou deixar você ir embora, né? Sem lançar um Goku, sem lançar um Bob Esponja. Vou te pedir uma coisa então que eu vi. A primeira vez que eu te vi ao vivo na minha vida foi quando eu fui num evento em Laranjeiras. Isso tem mais de 8 anos aí. E aí você fez o Bob Esponja dando Kamehameha. Boa, essa é boa. Oi, eu sou o Bob Esponja Calça Quadrada. Não percam, o próximo episódio da Fenda do Biquíni será o meu Gente, esse foi o Wendel Bezerra aqui no Viralizando. Até o próximo programa, ó. Beijo, segue a gente nas redes sociais, não vai esquecer, hein? Tchau.